Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, da honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Nós somos feitura dele e a nossa vida é, por definição, incompleta e está em construção. Somos logo apresentados ao tapeceiro que está a tear fio por fio toda a nossa história. O interessante é que ele sabe o fim desde o começo. Ele conhece todas as coisas. Afinal, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele sabe todos os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nossas vidas estão em construção, como uma obra de tapeçaria, onde cada fio é laçado e trançado pacientemente. Mas esse não é um trançado aleatório de linhas e pontos que, ao acaso, vão se juntando e se separando. Quando você olhar bem do lado certo, você verá que cada detalhe vai se encaixando bem, pois ele é um divino artista que conhece a obra como ninguém e tem um plano bem definido de como quer o resultado de sua obra, ou seja, a sua imagem e a sua semelhança. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E dessa forma criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Um detalhe:
tapeceiro nunca se cansa e nada pode impedir ele de completar sua obra. Ele não se cansa nem se fadiga, e ninguém pode esquadrinhar seu entendimento. Agindo ele em nós, quem impedirá? Devemos confiar nele, mesmo que numa primeira olhada em nossa vida possa parecer uma mistura descuidada de situações e circunstâncias aleatórias, sem perspectivas. Precisamos olhar direito e pelo ponto de vista correto do tapeceiro para compreender que cada coisa na nossa vida é uma obra sendo tecida dia a dia, momento a momento, com cores alegres, vivas, ou cores escuras e tristes muitas vezes. Toda a confecção da tapeçaria de nossas vidas mostrará a glória de Jesus Cristo, pois Deus está sempre no controle de todas as situações, ainda que não as compreendamos. Na canção que acabamos de ouvir, o tapeceiro, o autor se expressa dizendo que nossas vidas é obra de tapeçaria, tecida com essas cores alegres e vivas e que fazem contraste no meio de cores nubladas e tristes, que são as situações da vida. Nós não compreendemos, mas quando olhamos do lado do avesso, nós não imaginamos o fim que aquilo vai dar, o desfecho, mas no fim das contas tudo se explica, se encaixa e tudo coopera para o nosso bem. A comparação entre essa obra do tapeceiro com a obra do Senhor Jesus em nós é muito apropriada, assim como o tapeceiro, para concluir seu objetivo, ele tem que misturar cores, tonalidades, tecidos, materiais, enfim, todos os insumos que nem sempre parecem que vão dar em alguma coisa bela. Assim é a obra do Senhor em nós. Muitas vezes nos abatemos com algumas circunstâncias nas quais a vida se torna muito difícil. Passamos por lutas, problemas, incompreensões, dificuldades. Também passamos por vitórias, alegrias, conquistas. Enfim, uma vida tecida de cores que se contrastam uma com as outras, tanto as alegres como as tristes. Nós, seres humanos, temos limitações na nossa visão do todo. Por mais próximos do Senhor que sejamos, somos humanos e suscetíveis a todos os tipos de sentimentos, impressões e sensações boas e ruins. E por ter uma perspectiva humana de ver as coisas, nem sempre compreendemos o que o Senhor está fazendo e o que Ele está querendo fazer em nós e através de nós, com todas as situações e circunstâncias que nos cercam. Olha, Ele é um grande artista. Ele tem a perspectiva do alto, divina, que é superior à minha e à sua. Nós, muitas vezes, focamos a nossa visão no avesso da obra e esquecemos de simplesmente crer que o Senhor é Deus e deseja o nosso bem. Ele é o único que tem a visão do todo, a qual não temos, mas podemos ter fé de que Deus é Deus e sua palavra não falha. E podemos compreender que todas as coisas cooperam, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Nós temos o exemplo de fé de José, que nos traz encorajamento e nos mostra que ainda é possível simplesmente crer que Deus está no controle de todas as coisas. Ele foi vendido como escravo para o Egito pelos seus próprios irmãos, sem ter cometido nenhuma falta. Foi acusado injustamente e preso na casa de Potifar. Foi esquecido pelo copeiro mor na prisão, aquele que ele ajudara na prisão. E José em nenhum momento teve a visão de tudo que estava acontecendo, mas ele teve fé, pois o Senhor estava com ele, o Senhor estava com José. O tapeceiro eterno está paciente no seu tear, construindo uma história que não tem apenas o foco na história de um homem, nem da história de uma família, mas de toda uma nação. Sim, o grande artista, ele sabe o fim desde o começo, pois ele é o princípio e o fim de tudo. Está trançando voltas e mil destinos, sem perder o fio. Muitos de nós já passamos por experiências adversas, crises, lágrimas, momentos que não entendemos, não compreendemos o que está havendo e o porquê de tudo aquilo ser permitido por Deus. Alguns chegam a questionar a existência e a atuação de Deus em certas situações, mas invariavelmente o tempo passa e lá na frente podemos ver pelo lado certo e agradecer ao Senhor por aquela situação ter terminado, não da forma como queríamos, mas da forma que o Senhor desejou. Afinal de contas, Ele é Senhor e tem a sua soberania. Devemos estar cientes de que todas as cores de nossa vida, quer tristes ou alegres, vão dignificar ao tapeceiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, e nos aproximar dele, pois somos feitura dele, manufatura, obra das suas mãos. Não entre em condenação ou complexos de inferioridade por não entender determinadas situações, mas saiba que isso só o tempo nos mostrará com a conclusão da obra do artista. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 a 10, ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isto não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, e nada vem de nós. Não podemos inventar, pois isso é graça, é favor, é misericórdia que vai de eternidade em eternidade. Não vem de obras, de jeitos, de performances, de realizações, de projetos a serem apresentados. Não é fruto de nenhum currículo que possamos ter. Vem somente de Deus, não vem de mim nem de você, para que ninguém se glorie de nada, porque mesmo sabendo que não vem de nós, a gente se gloria muitas vezes. Não vem de nós, não vem de obras. Nós somos uma obra de tapeçaria dele. Somos feitura de obra de arte dele, pintura dele. Somos manufatura dele. De acordo com o texto, no grego, feitura designa a ideia de algo manufaturado, de uma obra que vai sendo feita, uma obra de um artesão que é pessoal, que não é industrial, não é em série,
que não obedece um padrão, com uma cartilha, que não tem nenhum livro de receitas de sucesso, porque o caminho é Jesus e em Jesus que é o caminho de cada um de nós, que é absolutamente único e pessoal e é fruto de uma manufatura divina, de um trabalho personalizado. Aquele que passar pelo processo de vencer, Ele nos dará uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, um nome que ninguém conhece, senão aquele que recebe, que significa uma singularidade absoluta da realidade do nosso ser na comunhão com Ele, com o Eterno. É por isso que é uma manufatura, por isso o caminho com o qual Deus vai trabalhando na vida de uma pessoa não é o caminho como Ele vai trabalhando na vida de outro. Existe nesse processo a vereda, o caminho do dia chamado agora, hoje. E hoje ouvirdes a sua voz, não endureça seu coração. E se aplica a cada indivíduo, particularmente, cada um com Deus e que ninguém conhece. Só Deus conhece o caminho de todos, embora seja diferente um do outro. O processo é como a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Bem-aventurado, feliz é aquele que abre o coração para ser sondado e discernido no processo, e sendo discernido, discernir a si mesmo, para com gratidão ver todos os traços deste processo, ou seja, todos os alinhamentos, os alinhavamentos desse tapete divino que está sendo tecido. Antes da sua completude, se apresenta em nós com algumas indefinições e buracos, imagens estranhas, que a gente não consegue entender, porque nenhum de nós conhece a mente do Espírito, mas se o nosso coração confiar, a gente pode ter certeza que o resultado é de deixar todos em estado de perplexidade, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos essa mente de Cristo, quando recebemos essa transformação da nossa mente e podemos compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Ele que sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos e Ele vê em nós se há algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Este é o propósito do trabalho do tapeceiro em sua obra. Tudo que está acontecendo, todas as situações, todas as circunstâncias que são passageiras, boas ou ruins, fazem parte da obra dele. É o trabalho irreversível em nossas vidas. A reconciliação é uma obra do tapeceiro. Seu caminho parece muitas vezes estranho, mas agradeça ao tapeceiro por tudo, por todas as afrontas cabidas e descabidas, pelos juízos próprios e os milhões de juízos impróprios, por todas as dores
que fazem sentido e por aquelas que não fazem sentido algum. Todas as noites de desespero e todos os enganos que nos enredamos, tudo são coisas dele. Ele usa tudo isso como material para a nossa construção. Ele não envia essas coisas, mas ele usa essas coisas. Agradeça a ele por todas as coisas que acontecem. Cada linha, cada cor, vermelha, rosa, cinza, preta, cor de primavera, cor de verão, de outono, de inverno, ou até mesmo cores tristes como a morte. Tudo no final está contribuindo para fazer a melhor obra que se poderia fazer, através de uma graça superabundante, pois isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Agradeça ao tapeceiro por ser manufatura e feitura dele, criado em Cristo Jesus para essas obras. Muito antes de tudo haviam sido preparadas essas obras para que eu e você ande nelas. A conclusão da obra dele é nesse espírito, porque grande e maravilhoso é o tapeceiro que vai tecendo a nossa vida. Pegue tudo quanto você chama de lágrima, dor, tristeza, angústia, perda, decepção e coloque nas mãos dele. O produto é maravilhoso. Olhe para trás e veja tudo que você já passou até hoje. Se alguém dissesse, se quer voltar atrás, você voltaria? Reconheceria erros, mas saiba que nesse momento da vida todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que são chamados segundo um propósito divino e eterno. Todas as coisas trabalham juntas. Simplesmente não temos uma vida para viver fora de Deus. Tudo o que vivemos, seja bom ou ruim, vivemos em Deus. Junte tudo isso, porque as nossas lágrimas estão sendo recolhidas nos seus odres. Ele conta os nossos passos quando sofremos perseguições e recolhe essas lágrimas, e elas, porventura, não estão escritas no seu livro? No fim de tudo você verá que foi encantadora a pintura, extraordinária, a escultura inimaginável, a manufatura de uma obra-prima, a qual cada um de nós está sendo designado para ser. Embora muitas vezes sejam marteladas sendo dadas, embora haja lascas sendo arrancadas, embora muitas vezes a gente pensa que a pedra se quebrou, mas ela se lascou apenas para ganhar uma nova forma e para que a beleza surja e emerja do que não havia, do que não tinha. O Espírito Santo está na história de nossas vidas, trazendo as sugestões da Escritura, da sua graça, que Ele mesmo escreve para a nossa vida. Somos carta viva que Ele está a escrever em nossos corações e em nossas vidas. Somos epístolas de perdão, de misericórdia, de graça, de sabedoria, que estão sendo escritas pelas nossas existências. Ele recebe a nossa gratidão, a nossa submissão, a nossa perplexidade, a nossa oração, o nosso encantamento, a nossa paixão, a renovação do nosso amor,
e a certeza do cuidado e a confiança que a gente tem no fato de que todas as obras do Senhor são obras de amor. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque Deus é quem efetua em todos nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Devemos crer que o Senhor realmente nos ama e quer o melhor para nós. Quando nós contemplamos a obra do tapeceiro pelo lado céu, vendo toda a imagem, todas as situações da nossa vida dignificam o tapeceiro, o autor da obra. Por mais que pareça difícil, confie nele. Todo o sofrimento do mundo é como olhar embaixo dessa tapeçaria, o lado avesso. O sofrimento faz sentido? Certamente não faz sentido para nós, porém faz sentido para Deus. Embora Ele seja soberano e não seja o responsável por todas as situações de nossas vidas, sabemos que Ele pega tudo isso como contribuição imaterial para aperfeiçoamento da sua obra-prima. Ele faz que tudo coopere. Nossa perspectiva não é a perspectiva de Deus. Não vemos da forma que Deus vê. E essa analogia toda dessa obra de tapeçaria exemplifica tudo muito bem. Porque Ele está descendo de cima para baixo e Ele consegue contemplar toda a imagem que está sendo desenvolvida. Mas nós, que não somos soberanos, não temos a soberania de Deus, estamos olhando de baixo para cima e tudo parece não fazer sentido algum. Vendo todas aquelas linhas entrelaçadas, tudo meio sem sentido, mas Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe os traços suficientes do grande quadro e todos os seus detalhes. Ele tece todas as linhas da vida humana. Devemos apenas confiar, mesmo que consigamos enxergar apenas olhadelas, linhas escuras, tristes. Embora vejamos em parte, nós sabemos que aquilo que é em parte será aniquilado e virá o que é perfeito, a sua obra perfeita. Não temos que compreender o sofrimento de outros a ponto de querer saber por que isso aconteceu agora, nessa medida e com estes efeitos. O fato é que não podemos ver agora a imagem pronta. Como disse, agora vemos em parte, porque em parte conhecemos. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que é perfeito e a integralidade da sua obra, apenas o tapeceiro sabe. Confie nele, pois tudo conspira para o nosso bem. A graça dele nos basta, pois o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Por isso que muitas vezes nos é colocado um espinho na carne. E nós pedimos ao Senhor que Ele o afaste de nós. E Ele diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então glorie-se nas suas fraquezas, para que sobre você, sobre mim, sobre nós, repouse o poder de Cristo. Porque sentimos prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
por amor de Cristo, porque quando somos fracos, então nós percebemos que somos fortes. Ponha-se de joelhos diante do Pai, que segundo a riqueza da sua glória pode nos conceder que nós sejamos fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, e possamos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer a obra de amor de Deus, e conhecer o amor de Cristo, que extravasa, que excede, que supera todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos ou imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mesmo em meio ao sofrimento, Cristo é nosso tesouro, esperança, força, alegria. Ele é real, poderoso, intenso, autêntico, inabalavelmente firme em todos nós. Devemos nos firmar nele. Não desista pela incredulidade, mesmo lidando com dor e sofrimento na sua vida. Ele sustenta a todos por sua graça. Não graça para impedir o que não é contentamento, nem fuga de todo sofrimento, porque Ele nos dá graça e seu poder se aperfeiçoa em nós quando estamos fracos. Nossa vida é uma obra de arte sendo feita pelas suas mãos, pelo seu querer, o seu realizar, pelo querer e realizar de Cristo. Não escolhemos as cores, mas nas habilidosas mãos do tapeceiro, os fios escuros são tão necessários para a composição da obra que ele planejou, quanto os fios dourados e prateados. Somos obras nas suas mãos. Cada linha tem uma finalidade e, portanto, devemos confiar na sabedoria desse grande artista. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe tudo. A conclusão que podemos chegar é que há algo incrível e inexplicável no trabalho divino. Mesmo ainda que as situações nos esmaguem, podemos sentir sua bondade e fidelidade. Podemos nos alimentar das lágrimas que choramos, mas somos fielmente renovados quando contemplamos a sua glória. Ele é como uma cama de descanso para nossa carne fraca, e assim nos satisfazemos nele. Nossos suspiros de dor e aflição devem dar lugar às canções sobre sua fidelidade. Nossas dores revelam sua glória como nosso único e verdadeiro descanso. Nossas perdas nos mostram que tudo que realmente temos é a graça e a misericórdia do tapeceiro eterno. Quando você estiver se afogando no mar e nas suas arrebentações, e ondas te empurrarem para baixo, lembre-se de suas promessas de segurança, pois Ele é o único que anda sobre as ondas e nos coloca em lugar seguro. E nos chama: vem, ande sobre as águas. Ele trabalha incansavelmente. Até quando o tear ficar mudo e as suas lançadeiras cessarem
de esvoaçar. É aí que o tapeceiro eterno desenrolará a tela e a imagem do lado certo. Explicará a razão de tudo que passamos nessa existência. Deus tece as tramas da vida em um desenho perfeito e precioso. E mesmo que seu plano para nós às vezes nos pareça misterioso, se nós confiarmos nele, mesmo além da nossa compreensão, no final será maravilhoso. Seremos verdadeiras obras de arte, criadas por suas próprias mãos. Seremos plenos de amor e harmonia com nossas famílias e amigos, frutos de inspiração, fortalecidos pela fé, tramados com alguns desafios que nos farão aprender e crescer, cruzadas por pontos brilhantes de alegria e paz. A perfeição dessas tramas são a prova de que Deus nos ama. Tenha fé na bondade do Senhor e pense primeiro nele em tudo o que você fizer. Tenha a compreensão do plano de Deus para você. Agradeça por todas as bênçãos e viva cada dia com alegria, lembrando de que você faz parte da tapeçaria de Deus. O plano de Deus é como essa analogia que só conseguimos vê-la por trás e com todos os fios esfarrapados e as cores turvas, e que só temos apenas lampejos da verdadeira beleza. A obra criativa de Deus em nós começa muito antes de sermos recém-nascidos. A textura do cabelo, a cor dos olhos, o timbre da voz e a forma do corpo, personalidade, interesses, humores e habilidades. Deus entrelaça todos esses traços intrincados em um padrão único para criar uma obra-prima que somos nós. Essas características ou inclinações tornam-se mais visíveis ao longo do tempo, através dos estágios da nossa vida: infância, adolescência, idade adulta, e revela novas e mais características do design da obra de Deus em nós. O Salmo 139 exemplifica muito bem isso. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no tear. É um tecelão tecendo a sua tapeçaria. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda em formação, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos, como é grande a soma deles. A essência desse salmo é que Deus nos conhece, está conosco, nos criou, e Ele sonda o nosso interior, conhece os nossos comportamentos, nossos humores, altos e baixos, as nossas buscas em idas e vindas, até nossos pensamentos tão secretos, Ele sabe, e são páginas de um livro aberto para Ele. Ele escreveu nossa história no seu livro.
Ele criou o íntimo de nosso ser e nos teceu. O tapeceiro tece, nos teceu no ventre da nossa mãe e nos fez de um modo especial e admirável. Suas obras são tão maravilhosas e disso nós temos plena certeza. Nossos ossos não estavam escondidos quando em secreto fomos formados e entretecidos. O próprio Deus, não força impessoal da natureza, é Ele que forma cada pessoa na concepção, no útero. É o próprio Deus. E devemos valorizar cada pessoa como uma criação de Deus. Ele conhece todos os aspectos de cada ser humano. Deus nos fez em corpo, mente, dons, habilidades, interesses, necessidades, tudo de uma forma especial e admirável. Nós somos um maravilhoso tesouro de Deus. O próprio Deus entrelaçou os fios de sua tapeçaria detalhadamente. O seu ateliê da sua maravilhosa criação foi o lugar protegido e secreto no útero de sua mãe, de nossas mães. Grande é o cuidado que Deus assume no processo criativo, desde o nosso estágio embrionário. Ele está codificando suas instruções para os fios do DNA de cada um de seus filhos, ou seja, a sua obra-prima. Os olhos dele nos viram desde o embrião e todos os nossos dias determinados para cada um foram escritos no livro dele antes de qualquer deles existir. Deus conhece todos os dias de nossa vida. Ele formou nossos jeitos. Não somos mero produto de acaso biológico. Da mesma forma que um palácio não é uma pilha de tijolos jogados ao acaso. Foi um arquiteto habilidoso que supervisionou o processo de construção. Da imaginação à planta dos projetos. E assim fez Deus, o arquiteto divino, no design magistral de cada um de seus filhos. Na vida, nem sempre é fácil entender porque as coisas acontecem de certa maneira. Deus trabalha de forma misteriosa. Muitas vezes as situações parecem inexplicáveis. E nós nos perguntamos por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas. E nós nos deparamos duvidando da nossa vida, da existência e do universo e de tudo mais. Imaginamos o dia em que todo o bem que fizemos finalmente voltará para nós. Podemos até vivenciar grandes dificuldades sem nenhuma razão aparente. Porém, nestes momentos devemos lembrar que a nossa vida é como a tapeçaria, é como a obra de um tapeceiro. Olhando do lado de baixo, de perto, vemos uma confusão de coisas e cores e padrões que não fazem sentido e criam uma imagem desagradável e distorcida. Mas quando a tapeçaria é pendurada na parede e olhamos do lado certo, dando um passo para trás, podemos finalmente ver a imagem que durante todo o tempo estava oculta para nós. Que obra extraordinária! Somos formados através dessas infinitas experiências, boas e ruins, que podem parecer sem sentido,
Mas quando olhamos nosso passado, poderemos ver como tudo que vivenciamos tinha um propósito. Podemos enxergar porque os eventos ocorreram daquela maneira. Veja que tudo faz parte da orquestração divina em cada momento da nossa existência. Muitas vezes percebemos que damos 2 passos para frente, 3 para trás em uma jornada longa. Você sabe que nesse ritmo você nunca chegará. Porém, sabemos no coração e acreditamos desde o início que Deus tem um propósito em nós. Às vezes, a vida puxa linhas, ajusta as tramas, as costuras e vamos desvendando sua obra aos poucos. Ele prometeu terminar o que começou. Nenhum fio será deixado sem ser tecido. Nada será deixado por fazer. Todo o plano e todo o propósito dele será realizado, mesmo que dure longos dias, de uma chuva forte ou de uma areia seca no deserto. Mas quando tudo terminar, veremos a maravilha e a extraordinária e linda obra de Deus em cada um de nós. Nenhum material sendo desperdiçado, Ele usando tudo. Nenhum fio desfiado ou descartado. Ele terminará o que começou. Ele sabe o fim desde o começo. Sua obra é preciosa e maravilhosa. Tudo que Ele faz é belo. Examine com cuidado. Se você puxar alguns fios e olhar só para eles, você pode perder a maravilhosa imagem da junção de todos os fios. Ele junta tudo, fios coloridos, fios de várias cores, cores alegres e tristes da sua existência, para transformar em algo bom. Essa é a mensagem dessa história, de tudo o que falamos. Nossas fraquezas e incapacidades servem constantemente como um lembrete de que sem Cristo Jesus não somos nada e que somente Ele, o tapeceiro, sabe o final da sua obra. Saiba que existe um bem extraordinário e totalmente incalculável que recebemos em meio aos sofrimentos, dores e aflições em nossa jornada. E pode ser considerada como o principal instrumento para o meu e o seu aperfeiçoamento. Você, nós somos feitura dele. Somos manufatura do tapeceiro eterno, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, muito antes de tudo. Ande nas obras preparadas para mim e para você pelo tapeceiro eterno. Beijo no coração de vocês.